Olá pessoal do Mevan, tudo bem? Sérgio Ponce falando aqui com muita alegria, me sentindo extremamente honrado. Fui convidado pelo pastor Micael para compartilhar com vocês algo com relação à palavra de Deus, e com relação à igreja de Jesus, e com relação à nossa vida com Ele. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que eu amo a palavra de Deus. E se você está vendo esse vídeo, com certeza você é alguém que tem sede, fome, sabe, de águas mais profundas, mais clean, fome de um alimento mais sólido. E é muito bacana como que o Espírito Santo, né, revela a palavra de Deus. Eu amo quando a palavra diz que o Filho se fez carne, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Jesus é a palavra de Deus. E eu amo quando eu encontro a palavra, desculpa, vou abrir a palavra e começo a ver figuras de Jesus lá no Velho Testamento. E não tem como, para mim, não tem como não fazer comparações. Eu acho que não tem como eu ler algumas coisas na Bíblia, entender, ter alguns entendimentos a respeito daquilo que o texto está falando dentro daquele contexto. E não tem como pegar o contexto, o texto e contextualizar numa transcendência no tempo, né? Aqui, o que eu quero ler para vocês aconteceu lá em Reis, está lá em 1 Reis, capítulo 4. Aliás, é 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis é, vamos dizer assim, recheado de histórias sobrenaturais de uma das maiores figuras proféticas de Jesus no Velho Testamento, que é Eliseu. Eliseu representa Jesus de maneira assim muito bonita em muitos aspectos, né? Em muitos aspectos. E é interessante que até mesmo depois de morto ele trouxe vida. Então, se você parar para avaliar o comportamento, as atitudes, as ações, né, assim, proféticas, as palavras proféticas e as ações proféticas, que eu acho isso também muito bacana. Com certeza você é um estudioso da palavra de Deus e você sabe que palavras proféticas precisam também encontrar ações proféticas para que tenham fundamentos de verdade, né, para que realmente a gente possa se agarrar a elas. E é muito bonito a gente encontrar Eliseu, um homem não apenas de palavras proféticas, mas de ações proféticas. Ainda aqui eu quero falar sobre esse texto de 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 38, mas quando eu penso em ação profética, eu vejo aquele machado soltando do cabo e caindo no rio, caindo na água. Só o machado. E o cara desesperado, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou devolver o machado? Como é que eu vou devolver essa ferramenta que me foi emprestada? Eliseu pega um pedaço de pau e joga na água. E faz não apenas o pau, a madeira afundar, que é uma coisa difícil, normalmente não afunda totalmente, mas faz aquele pedaço de madeira afundar, mas além de fazer a madeira afundar, faz com que ela crave no buraco do machado e faz com que ela tenha força de flutuação suficiente para trazer o machado para cima. Que milagre, cara, que coisa sobrenatural. Por si só já seria incrível, sobrenatural, fantástico, inusitado. São várias coisas aí que já joga a gente naquele quadro de perplexidade. Mas maior ainda a perplexidade quando a gente tem uma visão profética de que aquela madeira que ele jogou é nada mais, nada menos do que a cruz. A cruz do Calvário que entra no machado, e esse machado é a palavra, é a lei que corta, que fere. Então esse machado, a cruz do Calvário, entra dentro da lei e pega a lei e joga para cima e traz de volta a lei, mas numa outra conotação. Isso é outra história bonita que a gente pode falar mais tarde, de repente, se tiver oportunidade. Mas vou voltar aqui. Tem uma atitude profética aqui acontecendo, muito poderosa. Eliseu voltou a Gilgal. Gilgal, como todos os nomes e todas as cidades no Velho Testamento, tem significância.
Gilgal é lugar de restauração. Gilgal é lugar de cura. Gilgal no Velho Testamento significa um lugar de cura, um lugar de restauração de feridas, um lugar onde o processo de cura acontece em segurança. Gilgal não é um lugar exposto. Gilgal significa uma fortaleza de pedras num lugar alto. Foi aonde Josué levou os homens de Israel depois que cruzaram o Jordão para poder se curarem da circuncisão, que eles tinham sido circuncidados porque acabaram de sair do deserto. Mas isso é outra história também. Mas ali em Gilgal eles esperaram seguros naquela fortaleza de pedras pela cura, pela restauração da ferida da circuncisão. E diz a Bíblia que Eliseu estava em Gilgal, voltou a Gilgal, e a fome estava assolando toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados, presta atenção nisso. Quem estava com Eliseu eram os filhos dos profetas, em algumas versões, mas aqui nessa versão, discípulo dos profetas. Isso é, era a nata da religião. Aquelas pessoas que estavam sendo treinadas, talvez como você, preparadas, sabe? Preparadas e discipuladas por Eliseu para poder assumir funções espirituais no meio do povo. Então aqui os filhos dos profetas estavam sentados à sua frente, enquanto Eliseu falava, e então Eliseu solicitou ao seu servo: põe uma panela grande no fogo e prepara uma sopa para os seus irmãos. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre, em algumas versões colossíntidas. Apanhou alguns dos seus frutos, encheu deles o seu manto. Olha isso. E assim que retornou, cortou em pedaços, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Não falou para ninguém o que era aquilo. E o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: ó homem de Deus, há morte na panela. E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. E ele a despejou na panela e disse aos seus servos: servi aos homens para que possam se alimentar agora em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquela panela. Esse é o texto fantástico. Se voltarmos ao momento, se voltarmos ao contexto pelo qual esse texto surge, a gente vai perceber um momento muito significativo, um momento de necessidade, num lugar muito significativo, que não deveria ter necessidade. Na verdade, Gilgal é um lugar que deveria ter suprimento, mas ali, num lugar onde deveria ter proteção e suprimento para restauração de feridas, nesse mesmo ambiente, e num ambiente onde quem estava ali eram os filhos dos profetas, a gente encontra uma possibilidade de morte, porque um veneno estava sendo servido sem saber. Eu não sei você, como que você está me ouvindo aí falar isso que eu estou falando, qual o pensamento, o sentimento que vem no seu coração, o que o Espírito Santo já está produzindo de impressões dentro de você, porque eu creio demais nisso, sabe? O Espírito Santo que está em você, ele testifica a palavra, ele sinaliza. Mas quando eu leio esse texto, eu não consigo transcender ao contexto pelo qual ele foi escrito. Quando eu leio esse texto, eu vejo a igreja de Jesus hoje na terra. Eu vejo a igreja de Jesus também como sendo um lugar, um ambiente, onde o que deveria estar acontecendo é cura, proteção, provisão. Um lugar onde o que deveria estar acontecendo é estabelecer segurança. Um lugar onde deve haver segurança,
para que ocorra o processo de restauração das feridas. Porque também, hoje, a igreja é um lugar, ou deveria ser um lugar, onde os feridos fossem buscar cura e encontrassem a cura. Então, eu vejo Eliseu, esse homem de Deus, sentado ali com os filhos dos profetas. Eu vejo aí os ministérios, os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas, os mestres. Eu vejo aí os 5 ministérios, eu consigo ver isso, assentados ali, junto com aqueles que estão ali sendo preparados, sendo discipulados, treinados para avançar, para expandir o reino, para compartilhar, para ter ações espirituais no meio do povo. E eu vejo no meio de todo esse contexto, hoje da igreja, fome. Há uma necessidade. Era um tempo de fome em Gilgal. E hoje tem fome dentro da igreja, galera. Você não pensa que o povo está saciado, porque não está. O povo está faminto. O povo está com fome. O povo está ali necessitando ser alimentado, cara. E aí, o homem de Deus encaminha um daqueles homens, um daqueles filhos dos profetas, um daqueles estudiosos da palavra, um daqueles discípulos, para preparar um alimento, para trazer um alimento, para abençoar os outros. Jesus está dizendo para você, Micael, para mim, para a gente, para os homens de Deus hoje na terra, prepara uma comida e alimenta esse povo. Prepara um alimento e libera esse alimento, porque as pessoas estão famintas. E talvez como esse filho do profeta, como esse profeta, a gente vá ao campo. A gente vai buscar alimento. Vá onde tem alimento, no campo, e a gente vai buscar esse alimento. E traz o que a gente acha que é alimento. Em momento algum a Bíblia fala que esse cara estava querendo envenenar os seus irmãos. Em momento algum a gente pode pensar ou imaginar ou conjecturar que há uma má intenção de matar alguém, que há uma má intenção de produzir moléstia, enfermidade ou dor. Pelo contrário, a intenção é boa. A intenção é alimentar. E é nesse contexto que eu vejo hoje a igreja de Jesus. E por favor, não vejam aqui alguém que está julgando, alguém que está apontando um dedo de fora, porque eu amo a igreja. E não estou batendo na igreja, não estou batendo na noiva, não é essa a minha intenção, mas é chamar a sua atenção para uma realidade aos meus olhos. Segundo a percepção profética que eu tenho do Espírito sendo gerado em mim, a igreja de Jesus hoje tem homens e mulheres de Deus à frente, extremamente bem intencionados, que estão indo aí aos campos procurando alimento, que estão buscando alimento para trazer e preparar esse alimento. Quer dizer, quando fala preparar esse alimento, é porque o alimento ainda não está pronto, então precisa ser preparado. E eu vejo aí pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, sabe? Eu vejo todos esses 5 ministérios, esses 5 dons ministeriais, sabe? Buscando preparar, ou vamos dizer assim, degustar, ou experimentar talvez primeiro, não sei, mas preparar, vamos botar isso dentro de preparação, um alimento que possa ser liberado para aqueles que estão com fome. E aí, a gente precisa reconhecer que tem morte na panela. O alimento que está sendo distribuído é mortal. Não alimenta. Tem cara de alimento. Tem cheiro de alimento. Está num lugar onde deveria estar os alimentos dentro da panela. Sabe, tem toda uma percepção exterior de que está tudo bem, que está tudo certo. Tem a boa intenção de quem está preparando, que é o esforço de ir ao campo, de buscar, limpar, lavar, preparar, acender fogo, botar a panela. Quer dizer, todo esse serviço, toda essa dedicação
que homens e mulheres de Deus estão tendo hoje para preparar um alimento, para alimentar o povo de Deus, por mais que a intenção seja boa, por mais que a busca seja, sabe assim, real, por mais que isso tenha uma carga grande de sacrifício e de esforço para apresentar algo bom, o que a gente percebe, o que eu percebo, o que a gente percebe é que tem sido liberado veneno. E o pior, muita gente nem grita. Só percebemos depois a comida envenenada, quando encontramos tanta gente hoje que não suporta mais falar em igreja. Tanta gente hoje que ama a ideia de não precisar mais ir à igreja, que ama o conceito de que ele próprio é uma igreja, então não preciso mais congregar, não preciso ir à igreja, e graças a Deus por isso, pensam eles. Por quê? Porque a igreja está cheia de veneno, porque eu fui ferido, eu fui magoado, quase que me mataram por causa do alimento servido. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória, como homens e mulheres de Deus. A gente tem que baixar a cabeça e reconhecer que, apesar da nossa boa intenção, o alimento que a gente está liberando é um alimento que contém veneno. E a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, que há uma possibilidade de algo bom ser venenoso. E assim, exatamente, é a lei. A letra mata. E quando fala letra mata, o espírito vivifica. Se você for lá para o grego, para o hebraico, você vai ver que o contexto, para o grego, hebraico velho, novo, o contexto, a letra mata, o espírito vivifica, é a lei mata. O espírito da graça, da misericórdia, traz vida. O que a gente percebe hoje, o que eu percebo hoje, quero chamar a sua atenção, é que talvez a gente esteja hoje liberando uma palavra que está tão misturada entre lei e graça, que as pessoas não conseguem definir o caminho pelo qual elas querem andar ou possam andar. É um evangelho que insiste em crer que a salvação do inferno é pela graça. Mas a manutenção dessa salvação é pela obediência. Se a conquista da salvação não é fruto de esforço, como que pode crer que a manutenção da salvação depende do esforço? E conceitos onde as bênçãos são condicionais, onde apesar dele ter nos feito filhos, nós devemos viver como servos, tendo que agradar ao pai para então obter dele algum favor, como aquele irmão do filho pródigo que argumentava de que tinha feito tudo e agradava o pai, e entregou a sua vida com sacrifício. Como que poderia aquele irmão pródigo, aquele filho rebelde, usufruir de todo o benefício do pai, da herança do pai? É claro que Jesus está falando aqui de uma bênção condicional e de uma bênção incondicional. É claro que Jesus está falando de uma herança conquistável em confronto de uma herança que é só herdável, não é conquistável. Uma herança que é fruto de filiação e não uma herança que é fruto de conquista de um servo se esforçando para agradar o seu Senhor. Então hoje a gente encontra um evangelho misturado, onde a graça de Deus é um tema, onde a cruz do Calvário é um tema, onde a obra completa de Jesus na cruz do Calvário, com a sua morte ali, o silêncio de Deus no sábado e a ressurreição de Jesus no terceiro dia e o envio do Espírito Santo, porque é um pacote, são 3 dias. Jeremias 31, a partir do versículo 31, diz: após aqueles dias, que dias? Os dias que mudaram a história, os 3 dias lá em Jerusalém, quando Jesus sofreu, morreu e ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Tem uma morte sendo servida na panela gospel,
E esse evangelho confuso, esquizofrênico, desculpe a agressividade, mas esse evangelho esquizofrênico, que ao mesmo tempo diz que nós somos filhos e filhos amados e o Pai dá gratuitamente àqueles que Ele ama, se mistura com nós somos servos e seremos beneficiados se o servirmos bem. Essa confusão de identidade, esse evangelho confuso entre lei e graça, que faz com que não haja uma identificação real com Cristo, onde a morte de Jesus na cruz do Calvário tem poderes limitados, não o poder de levar com ele o nosso velho homem, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, como Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 11, Romanos 8:1. Então, esse evangelho confuso, embolado, que Jesus profeticamente apontou para ele quando falou de vinho novo em odre velho, quando falou de remendo novo em pano velho, e Jesus claramente disse que o que acontece é que o pano se rasga, se rompe, o odre se rompe, e o resultado é que o vinho se espalha pelo chão e se perde. Sabe, irmãos, se estamos falando em restauração, se estamos falando e percebendo a volta iminente do Senhor, aleluia, Maranata, e se entendemos que um dos pré-requisitos da volta de Jesus é essa igreja amadurecer, é a igreja dele, essa noiva amadurecer, precisamos entender que chegou a hora da gente receber uma comida sem veneno. Ou melhor, eu e você está sendo preparado para ser um agente de ações espirituais, de liderança. Por isso você está fazendo esse curso aí com o Micael, no Mevan. Chegou a hora da gente jogar farinha nessa panela. Chegou a hora da gente tirar esse veneno. Porque não precisa fazer outra comida. Esse é o detalhe. Não tem que ser extremo, jogar tudo fora. Vamos virar essa panela da lei e jogar no lixo. Isso tudo acabou. Não. Não. Isso é imaturidade também. Tem aí uma onda imatura de pregadores da Nova Aliança. Tem um grupinho aí, cara, assustador também, que diz que tem que jogar tudo fora. O problema é que vai jogar tudo fora, daqui a pouco vai estar lá no lixo, buscando e pegando as riquezas que jogaram fora de volta. Eu acho muito profético esse texto, porque em momento algum, Eliseu manda jogar aquela comida fora. Em momento algum ele manda virar a panela no chão e preparar outra comida. Porque a nova aliança, presta atenção nisso, a nova aliança não veio para jogar a velha aliança fora. A nova aliança veio para pegar a velha aliança e passar ela pela farinha. Velha aliança sem passar pela farinha é veneno. Mas a velha aliança, quando passa pela farinha, a farinha segura o veneno e potencializa as bênçãos. A farinha segura a maldição, a morte, mas acelera, catalisa o processo de bênção. A farinha é a cruz. A farinha é a obra da cruz. Pegou? Captou? Percebeu aí no seu espírito? Aquela farinha que foi derramada, isso é lindo, cara. Pô, me emociona, eu não aguento. A farinha que foi jogada dentro da panela é a obra da cruz. Todas as bênçãos, toda a herança do Velho Testamento, toda a glória, toda a promessa bendita, quando passa pela cruz, ela catalisa, acelera. Toda maldição pela desobediência, ele segurou com seus braços abertos, ele se fez maldito
por causa de você, por causa de mim. Então, galera, fica o meu grito de alerta. O grito não pode ser apenas: tem morte na panela, joga essa panela do fogo fora, entola essa lei, esse Velho Testamento, joga tudo isso fora, isso está matando. O grito não é apenas: tem morte na panela. O grito é: tem farinha na panela. A panela agora que eu e você, que o povo de Deus se alimenta, ou deveria estar se alimentando, tem colossíntidas, sim, mas tem farinha. Tem lei. Tem Velho Testamento. Tem. Mas tem graça. Tem misericórdia. Tem amor. E na nova aliança, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor triunfa. Então fica o meu alô para você. Que você seja alguém que libera um alimento saudável. Um alimento enriquecido pela raiz do Velho Testamento, mas que frutifica pela unção na nova aliança. Vamos separar. Chega de mistura. Chega de confusão. Chega de esquizofrenia. O Evangelho de Jesus tem que estar centralizado e fundamentado e direcionado em Jesus. Porque Ele é o alfa, o início e o ômega, o princípio e o fim. E é por Ele, porque é dEle, por Ele e para Ele, que são todas as coisas. Jesus no centro, 100% Jesus. Ele e a sua obra completa e a sua plena suficiência. Parte daí e você vai ver que a gente juntos vamos edificar uma igreja que vai ser apresentada diante do noivo, santa, inculpável, irrepreensível, não por esforço próprio, mas por centralização da obra completa de Jesus na cruz do Calvário. Um abraço, Deus abençoe você, que tenha favor e graça de Deus sendo liberado com abundância sobre sua vida. Obrigado, Micael, por essa oportunidade. Amo você e amo ver o que o Senhor está fazendo através da sua vida no Mevan. E quando encontrar o Luiz Hermínio, dê a ele um abraço apertado. Eu não o conheço pessoalmente, nunca tive o prazer de ter um tempo com o Luiz Hermínio, mas amo a paixão desse homem de Deus. Amo a paixão dele, pela presença, por Jesus. Eu amo, de verdade, ver a paixão desse homem pelo reino, pelo Senhor, pela igreja. Valeu, um abraço para vocês.